Mário Veloso Filho. Eu fui presidente do IADF no triênio 2011-2014. Vivíamos uma plena democracia, como vivemos hoje, né? E a diferença é que a sociedade não estava tão polarizada, né? E como a gente valoriza isso hoje, né, Décio? Porque o que vemos hoje é que se as redes sociais elas nos ajudaram a nos aproximar, né? Nós nos conectamos, a sociedade se conectou com uma velocidade incrível, mas ao mesmo tempo essas redes nós pudemos observar que elas criaram verdadeiras bolhas de concordância, né? E isso favoreceu muito o extremismo e a polarização. Na época em que eu era presidente, isso não existia, era uma época tranquila. Tivemos oportunidade de debater muitos assuntos importantes no IADF. E eu começaria por dizer que, durante a minha gestão, tramitava no Congresso Nacional o projeto do novo Código de Processo Civil, né, do Código de Processo Civil que veio a ser sancionado em 2015, né, e passando a vigorar após a vacatio legis em 2016. Então, tivemos a oportunidade de contribuir para o debate acerca do anteprojeto. Levamos ao Instituto para um debate muito profícuo o deputado Sérgio Carneiro, então presidente da Comissão Especial de Elaboração do Anteprojeto de Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Pudemos dar sugestões, que foram algumas delas até acolhidas pelo relator. Foi uma fase muito rica. Levamos também para debater esse tema no IADF o advogado e professor Sérgio Bermudes, um processualista renomado, muito respeitado na nossa classe, um intelectual, um homem de ideias, de maneira que debatemos em profundidade o então anteprojeto do Código de Processo Civil. Trouxemos também para o IADF a professora Estefânia Viveiros, professora, mestre e doutora em processo civil, e que também participou ativamente das discussões acerca do anteprojeto. Esse foi um tema muito presente durante a minha gestão. Foram várias discussões, vários encontros sobre esse tema. Outro tema que tivemos a oportunidade de enfrentar na nossa gestão foi o advento da nova jurisprudência que se formava a partir do Supremo Tribunal Federal, com irradiação no Superior Tribunal de Justiça, sobre o habeas corpus, uma jurisprudência restritiva, né, que rompia com tudo que havia sido construído a partir de 1988 pela jurisprudência do Supremo, sob a liderança do ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, que, por sinal, é membro fundador
do IADF. Foram discussões também muito interessantes com o próprio ministro Sepúlveda Pertence, com o doutor Antônio Nabor Areias Bulhões, com o professor Renato Silveira, com o ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior, que integra a seção criminal do Superior Tribunal de Justiça. Um outro tema sobre o qual nos debruçamos muito foi a questão da globalização, né? E, para tanto, contamos com uma grande ajuda do ministro e professor José Francisco Rezec. Discutimos também a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o ministro Aires Brito, e recebemos por 2 vezes no IADF o ministro Luiz Roberto Barroso, que também teve a oportunidade de expor as suas ideias acerca do que ele pensava para o Supremo Tribunal Federal, ideias que ele acabou por sustentar e algumas delas por implementar no Supremo Tribunal Federal. Discutimos também com a ministra Elizabeth do Superior Tribunal Militar a própria justiça militar, como ela vinha desempenhando as suas funções após a Constituição de 1988, de modo que tivemos bons encontros neste triênio no Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Encontros profícuos, encontros de alto nível, muitos deles que produziram propostas, manifestos que foram entregues às instituições competentes. Acho que nesse triênio, e como também foi o triênio gerido pelo Luiz Guerra, a quem sucedi, como também foi o triênio gerido pelo José Saraiva, que me sucedeu, e pelo ministro Cláudio Santos, que hoje, com muito brilho, com muita competência, com muito dinamismo, dirige o Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Essas atividades que eu acabei de relatar, eu acho que exatamente o que o IADF fez foi contribuir para o fomento, né, do estudo do direito, para o fortalecimento das instituições, e nós abríamos, né, as nossas atividades para a comunidade jurídica de uma maneira geral, de maneira que nesses encontros os jovens advogados, muitos estudantes de direito estavam presentes, e nós assegurávamos a eles a voz para levar, né, o pensamento das novas gerações acerca dos temas debatidos. E, Décio, o advogado, não sei se sua formação é jurídica, mas o advogado, quando ele recebe a sua carteira da OAB, eu digo isso com uma certa intimidade, porque também participei da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Tive a oportunidade de ocupar o cargo de conselheiro seccional, secretário-geral da OAB do Distrito Federal, depois vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, também conselheiro federal da Ordem. E nessa qualidade, presidi inúmeras sessões de entrega de carteira aos novos advogados, né?
e colhi deles o juramento exigido pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E o advogado, ao receber a sua carteira, ele faz um juramento. Ele faz um juramento não apenas de defender o seu cliente, o seu constituinte, o direito de seu constituinte com independência e ética. Ele faz um juramento também no sentido de defender a Constituição, defender o ordenamento jurídico, fomentar a cultura jurídica, promover o Estado democrático de direito. Então, Décio, se isso se essa, vamos dizer assim, se o advogado individualmente considerado tem essa missão institucional, que dirá de uma entidade como o Instituto dos Advogados, né? uma entidade que congrega a elite da advocacia. Então, o Instituto tem essa missão, né? Além de fomentar a cultura jurídica, ele tem essa missão de defesa das instituições, de defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. O doutor José Anchieta da Silva, que foi presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que foi presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, ele costuma dizer que o Instituto dos Advogados é o Senado da advocacia, né? Realmente, sobretudo, o Instituto dos Advogados do Distrito Federal ele congrega o que há de melhor na advocacia brasileira. No meu discurso de posse na presidência do IADF, eu fiz questão de ler a relação dos sócios fundadores do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Havia nomes ali de estrelas do mundo jurídico, não só local, mas do mundo jurídico nacional. Havia ali nomes como de Paulo Brossard de Souza Pinto, de José Paulo Sepúlveda Pertence, de Roberto Rosa, de José Guilherme Vilela, de Francisco Manuel Xavier de Albuquerque, que também honrou e presidiu o Supremo Tribunal Federal. É realmente uma instituição da maior importância, né? E, claro, que há certos requisitos, né, para ingresso numa instituição como essa. Eu daria àqueles que gostariam de um dia pertencer ao IADF, eu aconselharia, primeiro, o que você disse, né? Estudar, ler. O advogado que não lê, ele se desatualiza, né? Ele acaba até saindo do mercado. Então, o primeiro requisito é que o advogado seja, acima de tudo, um estudioso. E o segundo requisito, que o advogado desempenhe as suas funções com ética, observando os mandamentos da ética, né? O advogado, ele que é a voz do cidadão junto ao poder judiciário, se ele não for respeitado, né? Se ele não for reconhecido como um profissional ético, ele pouco será ouvido. De maneira que, se eu pudesse sintetizar em 2 conselhos,
para o advogado que pretende vencer na advocacia, que pretende integrar não só o Instituto dos Advogados, mas também a Ordem dos Advogados, o Centro de Estudo da Sociedade de Advogados. São várias instituições sérias que nós temos, né? Eu diria, se eu pudesse sintetizar em 2 conselhos, eu diria: estuda e seja ético. Estes, a meu ver, são os 2 requisitos fundamentais para o advogado ser admitido nos quadros do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Então, o Instituto completa um aniversário, né? Uma data tão importante, né? O que eu quero dizer é que tenho muito orgulho de ter presidido essa casa, né? O Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o irmão mais velho do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, né? O IAB, que funciona no Rio. Não sei se você sabe, Décio, ele foi fundado em 1843, 90 anos antes da criação da Ordem dos Advogados do Brasil. O Brasil tinha completado 21 anos da sua independência. Imagina, então, a importância que tem o Instituto dos Advogados Brasileiros para a formação das instituições da nossa nação, não é? Já o IADF foi fundado em 2 de julho de 1970. Vivíamos sob um Estado autoritário, né? Nós sabemos a importância que a advocacia teve na luta pela redemocratização do país, e o EDF contribuiu com o prestígio, com a respeitabilidade de seus membros, contribuiu muito para esse momento, né? Em que nós saímos das trevas para a luz. Eu tenho, portanto, um orgulho imenso de pertencer ao IADF e, principalmente, de ter sido o seu presidente. Eu, portanto, quero felicitar a minha casa, o IADF, e desejar que essa instituição tão importante tenha muitos anos de vida, né? E para que possa continuar contribuindo para a evolução do direito, para o aperfeiçoamento das instituições e para a preservação da nossa democracia. É isso que eu desejo para o Instituto dos Advogados do Distrito Federal.